Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Flávio Cobolli, que vence o Memir Kecmanovic com muito sofrimento. É um pouco surreal como que o Cobolli tem dificuldades em rodadas iniciais, né? É um tenista que nesse ano ele desconhece o termo meio termo, entende? Acho que até fica um pouco confuso aqui, mas ele nunca fica no meio do caminho. Ou ele vai muito mal, ou ele vai muito bem. Tanto é que o pico de produção dele nesse ano nada mais nada menos que uma final em Grand Slam, Roland Garros, né? E acho que ninguém esperava o nome Flávio Cobolli numa final de Grand Slam. E olha, ficou um set de ser campeão, né? Que o Cobolli jogou uma péssima final contra o Alexander Zverev. Ele levou o jogo pro quinto set. Então, assim, Flávio Cobolli é um tenista que inegavelmente tem talento, ele sabe bater muito bem na bola, ele tem grande atleticismo, é um grande jogador, mas eu acho que existe um problema quando você tem um piso de produção baixo também. A pior versão do Cobolli é vulnerável, a pior versão do Cobolli é taticamente pobre. Isso porque, assim, ele é um tenista que bate muito bem na bola dos dois lados, quando ele tá conseguindo acertar o timing de bola perfeitamente, ele consegue machucar muito os adversários, ele mexe a bola muito bem, e aí ele consegue pensar melhor nas opções. Quando ele não tá encaixando, eu acho que ele se desespera, força demais o jogo, comete muitos erros, aí vai perdendo a eficácia do jogo. Então, assim, o Cobolli é um tenista que, para mim, ele é uma versão melhorada daqueles tenistas como é o caso do Mikkelsen, do Arnaldi, porque, assim, não são tenistas tão diferentes na síntese, mas a verdade é que eles têm menos eficiência para fazer esse jogo de volume, de intensidade funcionar. O Cobolli é um tenista que se movimenta muito bem, ele contra-ataca, é agressivo, mantém um ritmo muito intenso do fundo de quadra. O problema é que tem jogos que vão pedir coisas diferentes. E, ao meu ver, esse jogo que ele teve contra o Kecmanovic, ele chega a estar quebra-trás no terceiro, ele passa um drama, ele consegue sobreviver ao drama, o que é o mais importante, mas a verdade é que, assim, é um problema quando você já tá desde o início do torneio encarando uma adversidade dessas, né? Porque uma hora ou outra você consegue, tipo, escapar das adversidades, mas quem brinca com fogo eventualmente se queima. E o Cobolli fica brincando com fogo muitas vezes. E a atuação, por exemplo, dele lá em Montreal contra o Hanfmann é brincar com fogo. Ele teve chances boas para conseguir levar pelo menos um set naquela partida, mas chega na hora H, o nível cai. Chega na hora decisiva e não pensa direito o jogo. E hoje é aquele negócio, ele conseguiu levar na resiliência, na intensidade dele, aí conseguiu superar um Kecmanovic. Mas se a gente parar pra pensar, o Kecmanovic, o maior feito dele no ano, ou é ganhar do Zverev em Acapulco, no Zverev irreconhecível, ou dar um trabalho ao Sinner em Wimbledon. Levou o Sinner a 5 sets, esse é o troféu dele. Fiz o Sinner jogar um último set em Grand Slam. Legal. Mas você não lembra de grandes vitórias do Kecmanovic além da do Zverev? É um ano apagado e já teve anos melhores. 2022, por exemplo, ele estava muito melhor. Hoje o Kecmanovic, na maior parte do tempo, eu acho ele irreconhecível. É um nível de tênis bem baixo para o sérvio, é um ano apagado. E o fato de um cara em um ano apagado, que vem de torneios ruins, ele não vem de Wimbledon, ele vem de torneios ruins. Esse cara tá uma quebra à frente de você no terceiro set, é um problema. E o Cobolli, por mais que a posição dele nesse momento, pensando em corrida para Turim, ela seja privilegiada, ele não tá numa posição ruim, ele não pode deixar os adversários alcançarem ele. Tipo, se ele fica 2 Masters 1000 jogando mal, ele permite tenistas se aproximarem. Ele tá ali, tipo, o Rafael Roder agora tá muito próximo do Medvedev e não tá tão longe do Cobolli. Cada vez mais tenistas estão ficando ao alcance. Nesse momento ele tem ali na perseguição Medvedev, Shelton e Roder. Para mim, assim, se a gente considerar que a quadradura até o fim do ano, não é totalmente absurdo pensar que esses atletas podem eventualmente passar o Cobolli na corrida para Turim. Então, assim, a grande diferença do Cobolli para esses tenistas é a final de Grand Slam que ele fez. Ele conseguiu uma final de Grand Slam, etc. Isso deu a ele 1.300 pontos, é ponto pra caramba, e é o que tá dando a ele nesse momento a vaga no ATP Finals. Mas ele tem que abrir o olho. Ele tem no momento um pouco mais de 3.000 pontos, isso não garante ele em Turim. Ele vai precisar somar pelo menos ali 800, 900 pontos e chegar ali em 4.000. Porque não custa nada, por exemplo, ter uma chave vazia
um Medvedev ganhar o Masters 1000, o Shelton idem, né? Já ganhou um porque não pode ganhar outro. Então, o Rafael Roda tá chegando em quartas de final em todo o torneio. O Cobolli não tá tendo essa consistência. Se ele caísse hoje cedo de novo, Turim tava começando a ficar perigosa, porque ia dar chance de mais perseguidores se aproximarem. Consegue a vitória, mas tem que elevar o nível. Desse jeito, não vai longe. O nível do Cobolli hoje não foi bom. Ele conseguiu elevar um pouco no terceiro set, mas ainda é pouco. Ele precisa jogar melhor, ele é capaz de jogar melhor. Ele já ganhou a ATP 500 enquadradura esse ano. Como eu disse, altos e baixos. Teve um torneio em Acapulco fantástico, mas é aquele negócio. Foi muito bem em Acapulco, mas né, não é Acapulco agora. Acapulco foi em fevereiro, agora estamos em agosto. Ele precisa dar uma resposta, porque esse início na quadradura realmente está longe de ser um dos mais ideais. Ele possivelmente muito impactado negativamente pelo que foi a eliminação dura em Wimbledon, levando um pneu no terceiro set, mas assim, águas passadas, esse tipo de pancada pode acontecer com qualquer um. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, até o próximo vídeo.